A paz do Senhor, meus irmãos teólogos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Estamos aqui para gravar mais uma aula do nosso curso médio em teologia. Para você que é meu aluno que estuda à distância, se inscreva aí no canal da nossa igreja, Admissão para o Mundo, para que você não perca nenhuma das nossas aulas. Para quem não me conhece, meu nome é Sandra Raquel, sou pastora da Assembleia de Deus Missão para o Mundo, sou graduada em teologia com pós-graduação em Novo Testamento. Estamos aqui para dar continuidade à nossa matéria de Bibliologia do Novo Testamento. Já falamos sobre o que é o Evangelho e hoje nós vamos falar sobre o Evangelho de Mateus. Vamos ver se a gente consegue ir até o Evangelho de João e aí na próxima aula a gente pega com o Evangelho, com Atos, né? Com o livro de Atos e vamos seguir com as epístolas paulinas e quem sabe a gente consegue ir até o final ali em Apocalipse. Espero que sim, espero que o nosso tempo a gente consiga ali de forma rápida e precisa. Você que está com a apostila, acompanhe, leia, todos os textos e versículos estão aqui, todos muito bem separados e divididos, e eu tenho certeza que se você se propor a tirar um tempinho do seu tempo para ler e fazer pesquisas, o seu rendimento, o seu aprendizado é muito maior. Estarei colocando também aí no grupo alguns vídeos que vão estar aumentando, né, complementando o seu aprendizado e te ajudando, te facilitando a se aprofundar mais ainda no assunto. Vamos começar? Estamos na página 11 da apostila, os evangelhos. A gente já passou sobre isso, já explicamos o que significa a palavra evangelho, já fizemos todo o pano de fundo do período interbíblico, sobre o período persa, grego, romanos, macabeus, toda essa parte nós já passamos. E agora vamos diretamente para o Evangelho segundo escreveu Mateus. Na apostila ele coloca como autor Mateus, que possui o sobrenome, aqui ele coloca sobrenome, mas ele possui os dois nomes, né? O nome de Levi, isso está em Marcos capítulo 2, versículo 14. É Marcos que revela que Mateus também se chamava Levi, porque somente ele traz esse detalhe. No próprio Evangelho de Mateus, ele se autodenomina como Mateus, ele se chama de Mateus. Ele está contando a sua própria história e ele se chama de Mateus. Mas Marcos, quando vai escrever a mesma história, o chama de Levi. Ele é um coletor ou cobrador de impostos, ou seja, um publicano, que também significa um servidor público. E ele é uma pessoa que trabalha para o governo romano e por isso, né, ele é bastante odiado pelos judeus, porque ele é visto como alguém que está colaborando com um regime autoritário, explorador dos judeus e que esta pessoa está ali ajudando aos dominadores estrangeiros. Mateus, o seu nome significa dom de Deus ou presente de Deus, e supõe-se que o seu evangelho tenha sido escrito inicialmente em aramaico para os judeus da Palestina e que depois tenha sido traduzido para o grego. Por que esse comentário é importante? Porque o evangelho de Mateus, ele é verdadeiramente destinado para os próprios judeus. Então, todos os elementos judaicos que estão ali, inclusive no seu capítulo 1, que é a genealogia de Jesus, mostrando que ele é da descendência de Abraão e da descendência de Davi diretamente, mostrando a judeus que tem isto como muito importante, que é saber se o indivíduo é um judeu legítimo da descendência de Abraão. E no caso de Mateus, ele também quer provar aos judeus, que é para quem ele está escrevendo, que Jesus também é um rei legítimo, porque ele é descendente diretamente de Davi. Uma outra coisa interessante que ele coloca aqui é que depois do relato do banquete que Mateus oferece, né, com seus colegas, para que eles também possam conhecer Jesus, ele não volta mais a ser mencionado, exceto na lista dos 12 apóstolos. A tradição afirma que ele pregou na Palestina por 12 anos, depois da ressurreição de Cristo, e que depois de pregar na Palestina, ele também foi para outras
terras. Com relação à genealogia de Mateus, existe algo bastante interessante, que é a inclusão de mulheres na sua genealogia, algo que não era comum. Ele inclui Tamar, ele inclui Raabe, ele inclui Ruth e por pouco ele não inclui a Batseba, é isso mesmo, porque quando ele está ali concluindo a parte onde diz que de Boaz, né, que de Ruth, Boaz junto com Ruth gera a Obed, e que de Obed gera Jessé, e Jessé gera Davi, e Davi gera daquela que foi mulher de Urias, a Salomão. Então, quase que a Batseba ainda entra ali na genealogia de Mateus. Um outro ponto também interessante com relação ao seu evangelho é ele estar em primeiro lugar, né, vamos dizer assim, na organização do Novo Testamento, sendo que o evangelho de Marcos é mais antigo, foi escrito primeiro do que o evangelho de Mateus. E segundo os estudiosos, isso acontece por causa de uma declaração que se repete cerca de 16 vezes no Evangelho de Mateus e que em alguns estudos, né, outros estudiosos acabam até contando 23 vezes onde essa declaração aparece. Por causa desta declaração é que o Evangelho de Mateus fica antes do Evangelho de Marcos, sendo o Evangelho de Marcos mais antigo, tendo sido escrito primeiro. A declaração é esta: tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas. Eu li aqui Mateus 1:22, mas tem no livro de Mateus inteiro essa declaração. Essa declaração mostra que tudo o que está acontecendo agora na vida de Jesus é o cumprimento do que os profetas e as escrituras sagradas, que é o Antigo Testamento, haviam dito. Então, o Evangelho de Mateus, ele consegue fazer uma ponte entre o Antigo e o Novo Testamento. Por isso, ele vem primeiro, para ser esta ponte, esta ligação. Você conclui o Antigo Testamento com o livro de Malaquias, inicia-se o livro de Mateus, e Mateus está sempre te mandando de volta para o Antigo com as suas citações, onde ele mostra que a vida de Jesus, tudo que acontece com ele, os seus atos, sua obra, seus discursos, até onde ele vai morar, tudo isso é cumprimento de profecia. A data do seu evangelho é em 50 depois de Cristo. Uma outra coisa também interessante do evangelho de Mateus é a palavra eclésia, que só aparece no seu evangelho, lá em Mateus 16, 18 e 18, 17. E a palavra eclésia, que significa assembleia, ajuntamento, congregação, é traduzida por igreja, é isso mesmo. O reino dos céus também é substituído por reino de Deus, e isso só acontece ali no Evangelho de Mateus, justamente mostrando os destinatários do seu evangelho, que são judeus, quando ele não usa, na verdade é assim, ele prefere usar reino dos céus ao invés de usar reino de Deus, justamente por causa dos seus destinatários, que não aceitariam o seu evangelho, sabendo que o nome de Deus estaria sendo utilizado em vão. É claro que aqui o nome de Deus não é o seu nome específico, seu nome próprio, mas sim o seu nome genérico, que é o Elohim. Então, reino de Deus seria o Deus ali, seria Elohim, enquanto que ele usa reino dos céus para não utilizar o nome Elohim, que é Deus de forma majestática, porque está no plural, deuses, mas os judeus a usam de forma majestática, ou seja, Deus altíssimo, Deus na sua forma exaltada. O conteúdo, né, que seriam os temas centrais do seu evangelho, é Cristo, o Rei. As divisões mais importantes do seu evangelho é o Sermão do Monte, que vai do capítulo 5 ao 7. As parábolas do reino, que estão nos capítulos 13.
e o sermão profético, que também estão nos capítulos 24 e 25. Nós vamos falar muito sobre o sermão profético quando estivermos estudando escatologia. E por último aqui, a morte dele, né, segundo a tradição cristã, Mateus foi martirizado na Etiópia, depois ainda o apedrejaram, o queimaram e o decapitaram. Na apostila, na página 12, traz também alguns pontos interessantes, que são algumas divisões. Ele coloca que na primeira parte, né, da divisão do Evangelho, a primeira parte vai do capítulo 3 ao 7, como eu falei, é o Sermão do Monte. Segunda parte do capítulo 8 ao capítulo 11, instruções acerca de instruções de Jesus aos seus discípulos. A terceira parte do 11 ao 13, capítulo 11 ao 13, registra várias controvérsias nas quais Jesus estava envolvido. A quarta, do 13 ao 18, mostrando os principais discursos abordando a conduta dos crentes. E na quinta parte, da 19, né, capítulo 19 ao 25, narra a viagem final de Jesus a Jerusalém e revela seu conflito climático com os judaizantes. Vamos agora para o livro de Marcos, isso mesmo. O Evangelho de Marcos, que na apostila, ainda na página 12, né, mostra que seu nome era João Marcos, e ele é filho de uma mulher rica e de posição lá em Jerusalém, e que também era primo de Barnabé. Aqui na minha pesquisa, você vai ver em Atos 12, 12, que mostra esta casa, onde seria a casa do próprio apóstolo, né, Marcos. Eu vou abrir aqui para a gente ler bem rapidinho, só para você se entender do que nós estamos falando, né, que fala que ele é filho de uma mulher rica e de posição em Jerusalém. O nome desta mulher é Maria. E lá em Atos, capítulo 12, e o versículo 12 de Atos diz assim. Atos 12 e 12 mostra: e, considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Então, esta casa aqui é a casa desta Maria, mãe de Marcos, onde eles estavam reunidos orando. E Pedro, quando é solto pelo anjo, ele vai justamente para esta casa, onde acontece aquele episódio da jovem que vê que é Pedro e volta, e aí as pessoas falam assim, não, deve ser o anjo dele. Quando estivermos estudando angelologia, nós vamos explicar um pouquinho mais sobre isso, sobre essa questão de anjos da guarda. Então, esta Maria, esta mulher abastada, que é a mãe de João Marcos, onde Pedro, a igreja estava ali orando por Pedro, e quando Pedro é solto, ele vai diretamente para a casa dela. Ele também é primo de Barnabé. Esse termo, no grego, anépsios, é o termo usado para identificar como primo, mas também pode ser identificado como sobrinho. Está lá em Colossenses 4:10. Vocês vão ver que vão ter versões da Bíblia que trazem sobrinho e versões da Bíblia que trazem primo, porque a palavra anépsis no grego quer dizer um parente próximo. É diferente de um outro termo, eu vou colocar depois aí na descrição, um outro termo do grego, que é até um pouco parecido, mas que significa irmão de sangue. Marcos também foi amigo íntimo e talvez convertido do apóstolo Pedro. Isso está lá em 1 Pedro 5,13, onde Pedro chama Marcos de meu filho. É claro que ele não era filho legítimo de Pedro, mas este sentido de filiação que ele fala é no sentido de ser um filho na fé. Ele teve também o privilégio de acompanhar Paulo e Barnabé na sua primeira viagem missionária, mas ele falhou em permanecer com eles, né? Ele não foi com eles até o fim. Isso está lá em Atos 13, versículo 13, quero que depois você leia.
e por isso Paulo se recusa a levá-lo na sua segunda viagem missionária, de modo que Marcos acaba acompanhando Barnabé a Chipre, está lá no livro de Atos 36 ao 40, e cerca de 12 anos depois está novamente com Paulo, Gálatas 4:10. Paulo cita ele como sendo um cooperador, uma pessoa que está o ajudando, e que pouco antes de ser executado, o apóstolo Paulo, ele manda chamar João Marcos. Isso está em 2 Timóteo 4:11, e ele diz que ele, João Marcos, é muito útil para ele na obra do Senhor. A biografia prova, isso mostra, né, que uma pessoa, mesmo tendo fracassado em algum momento, não significa o fim da sua utilidade. Ele ainda será útil, ele ainda pode ser reutilizado, ele pode sim se consertar e se tornar útil. E o texto que eu indico para você ler é Filemon. Filemon tem apenas um capítulo, então você vai ler Filemon 24 e 25, onde ele chama Marcos de meu cooperador. As abordagens peculiares também do Evangelho de Marcos é que ele escreve aos gentios, ou seja, provavelmente a romanos, de forma particular, né? Ele escreve para gentios e aos romanos de forma particular. Por essa razão, ele não inclui genealogias, como é o caso de Mateus, também não menciona o Sermão da Montanha, que é muito voltado para os judeus, nem condenação de partidos judaicos recebe atenção da parte dele. Como prova de que seus leitores são gentios, Marcos achou necessário interpretar palavras aramaicas. Eu vou mostrar aqui algumas para vocês, como por exemplo, Evangelho de Marcos, no seu capítulo 4, vocês vão ver que Marcos, ele interpreta, ele traz a tradução de algumas palavras que Jesus fala em aramaico. Então, Marcos, capítulo 5, no seu versículo 41, nós vamos ver o texto dizendo o seguinte: e, tomando a mão da menina, disse-lhe, Talita cumi, que traduzido é, menina, a ti te digo, levanta-te. Então, o evangelista Marcos, ele tem essa preocupação de explicar o termo usado em aramaico, porque os seus leitores não são judeus, são gentios. O outro texto está em Marcos 7:34. Ele diz assim: e levantando os olhos ao céu, suspirou e disse, Efatá, isto é, abre-te. Mais um lugar onde ele traduz o que a palavra aramaica significa. E a outra está no Evangelho de Marcos, capítulo 15, o seu versículo é o 22, onde ele diz, e levaram-no ao lugar do Gólgota, que se traduz por lugar da caveira. Então veja que essa preocupação que o evangelista Marcos tem é por causa dos seus destinatários, é para quem ele está enviando a carta. Aí ele precisa tomar este cuidado para traduzir termos aramaicos. Outra coisa também que o evangelista faz é usar palavras latinas não encontrada nos outros evangelhos, como por exemplo, executor, isso está em Marcos 6:27, quadrante, Marcos 12:42 e legião, Marcos 5:9, são palavras latinas. Seu evangelho enfatiza o que Jesus fez em lugar do que o que Jesus disse. É um livro de ação. A palavra imediatamente ocorre mais de 40 vezes. A prisão, deixa eu só parar nessa parte aqui. Veja que o evangelho de Marcos é um evangelho rápido, onde Jesus está fazendo uma obra em um lugar e imediatamente ele já está em outro, realizando outra obra. Então, esta palavra imediatamente, se referindo a Jesus como alguém de ação, alguém do trabalho, alguém da obra, ocorre mais de 40 vezes, provando que o evangelho de Marcos foi destinado a um público que gosta desse tipo de
atitude, porque o evangelista queria ganhar aquele público. Tem também um outro ponto aqui na seu evangelho, que só tem no seu evangelho, que é a prisão e fuga de um jovem. Marcos 14, 51, 52, mostra um jovem que foi preso. Na verdade é assim, ele viu a prisão de Jesus, ele estava escondido, envolto em um lençol, e ele vê Jesus sendo preso, vê os discípulos se espalhando, né, se dispersando por causa do momento, da situação muito tensa, né, de muita violência, e um dos soldados o vê ali escondido, vendo, e lança a mão nele, achando que ele era um também dos discípulos, mas ele corre nu e deixa o lençol na mão do soldado. Então, supõe-se que este jovem fosse o próprio Marcos, o próprio João Marcos, porque somente no evangelho dele é citada a história deste jovem. O seu livro, né, o seu evangelho foi escrito entre 50 e 60 depois de Cristo. O tema do seu evangelho é Cristo, o servo. O versículo-chave é Marcos 10, 45, e eu até vou ler para você entender o que significa esse texto-chave. Marcos 10, 45 diz assim: porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, mostra Cristo como servo, mostra que ele veio para servir. O seu evangelho pode ser dividido em duas partes principais, que é o serviço do servo, vai de Marcos capítulo 1. Perdão. Do capítulo 1, versículo 1 ao 10. Não, perdão. Do capítulo 1 ao capítulo 10. E o sacrifício do servo, que vai do capítulo 11 ao capítulo 16. A morte do a morte do discípulo, né? A morte de João Marcos, do evangelista Marcos, foi martírio em Alexandria. Como foi o seu martírio? Conta-se que ele foi enforcado e depois arrastado por cavalos nas ruas de Alexandria, porque ele estava convertendo muitas pessoas de seus ídolos, né? Para que eles abandonassem os seus ídolos. Vamos agora para o Evangelho de Lucas. Quando concluirmos, terminarmos aqui o Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, talvez eu não consiga chegar em João, acredito que eu vou deixar João para a próxima aula, porque Mateus, Marcos e Lucas são chamados de evangelhos sinóticos, ou seja, são os evangelistas que possuem a mesma visão de Cristo. Então, eu vou deixar João para a próxima aula, porque é um evangelista que possui uma visão diferente dos 3 primeiros evangelistas. Então, também para nossa aula não ficar tão longa, eu vou também apresentar para vocês que lá em Apocalipse existe uma visão do querubim, né, dos querubins, onde eles possuem 4 rostos. E estes rostos dos querubins, que é visto em Apocalipse, elas são representativas. E a representação é justamente dos 4 evangelhos. E eu quero que você coloque aí nos comentários, cada um desses evangelistas, que rosto do querubim lá em Apocalipse representa. Cada um deles. Qual é o rosto que representa o evangelho de Mateus? Qual é o rosto que representa o evangelho de Marcos? Qual é o rosto do querubim que representa o evangelho de Lucas? E qual é o rosto que representa o evangelho de João? Combinado? Evangelho de Lucas. Lucas é conhecido como um médico amado, está em Colossenses 4,14. É o apóstolo Paulo que o chama desta maneira, o chama desta forma. Deixa eu ver aqui, nós estamos também acompanhando aqui na apostila, que eu estou indo um pouco pelas minhas anotações, mas tudo que eu estou falando também está aqui na apostila. Eu estou agora na página 14, né, do livro de Lucas. Eu quero que você também acompanhe aí, mas eu vou seguir a minha anotação, porque ela está resumida, tá bom? E eu quero que você acompanhe aí na apostila, lendo e fazendo também as suas anotações e os seus resumos. É o apóstolo Paulo que revela que Lucas, seu companheiro de viagem, seu amigo íntimo,
é um médico, e não só um médico, mas um médico muito amado. Ele é amigo íntimo e companheiro de Paulo e foi provavelmente o único autor gentil do Novo Testamento. A tradição diz que ele era de Antioquia da Síria, mas fora isto nós não sabemos muita coisa sobre a vida de Lucas, nem sobre sua conversão, a não ser que ele não foi testemunha ocular da vida de Jesus, ou seja, ele não teve um encontro pessoal, né, com Cristo. Lá em Lucas capítulo 1, versículo 2, vamos ver aqui, Lucas no seu capítulo 1, versículo 2, ele diz, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra. Então, Lucas, ele deixa claro que ele não presenciou, mas que ele está entrevistando, pesquisando junto àqueles que presenciaram os acontecimentos. Embora médico por profissão, foi primariamente um evangelista, escrevendo este evangelho e também o livro de Atos, acompanhando Paulo na obra missionária. Isso está em Atos 1:1, mostra que é o mesmo autor, e também esteve ao lado do apóstolo na época do seu martírio. Está na segunda carta de Timóteo, no seu capítulo 4, versículo 11, onde o próprio apóstolo diz que apenas Lucas está com ele. A metodologia de escrita do evangelista diz que no prólogo do seu evangelho, Lucas afirma que seu próprio trabalho foi estimulado pelas obras de outros, que ele consultou testemunhas oculares e que ele selecionou e dispôs as informações sob a direção do Espírito Santo para instruir Teófilo quanto à fidedignidade da fé. O Evangelho de Lucas é um documento histórico bem pesquisado e fundamentado. Eu peço perdão pela minha garganta, um pouco desse, fungado. Estamos ainda nos recuperando de uma gripe forte, uma inflamação de garganta forte, mas espero que você esteja entendendo aí todo o contexto do que nós estamos passando. As abordagens peculiares do evangelista é que, embora especificamente destinado a Teófilo, nós vamos falar já já quem é Teófilo, o evangelho se inclina para todos os gentios. O autor, ele demonstra interesse incomum em assuntos médicos, Isso mostra justamente por ele ser médico, lá em Lucas, no seu capítulo 14, versículo 2, ele fala sobre uma enfermidade, ele dá o nome à enfermidade, ele fala sobre um homem hidrópico, e esta enfermidade é um fluido que se acumula nas articulações, causando muitas dores. Então, existe essa forma peculiar do apóstolo se referir muito, ter esse interesse a assuntos médicos. Há muita atenção também para acontecimentos ligados à infância de Jesus, está no capítulo 1 e também no capítulo 2 de Lucas, o que mostra que possivelmente ele tenha ali tido um encontro com a mãe de Jesus. Outra característica peculiar deste evangelho é o lugar dado às mulheres. Lucas capítulo 8, versículo 1 ao 3, fala das mulheres que seguiam Jesus. Lucas capítulo 21, do 1 ao 4, fala da oferta da viúva, como Jesus exalta aquela mulher. Tem também no Evangelho de Lucas canções, existem 3 canções no Evangelho de Lucas, que é a canção chamada Magnificat, que é a canção de Maria. Você tem a canção que está no capítulo 3, do versículo 23 ao 37. Você tem também a canção de Zacarias, que é chamada de Benedicto, que é o bendito. Esses termos são dadas pela Septuaginta, não, pela Vulgata Latina, que é a Bíblia Católica, e você tem também o louvor dos anjos. Os anjos, quando tem ali aquele encontro com os pastores, a Bíblia diz que os céus se abrem, e ele vê ali um coral de anjos cantando. É chamado
Glória em Dei, se não me falha a memória, ou é Glória em Excelsos, que é Glória aos céus, que onde ele fala Glória aos céus, paz na terra aos homens de boa vontade. Então, é aquela canção que os anjos cantam. E também, por último, aqui na abordagem peculiar, mostra a genealogia, né, que tem no Evangelho de Lucas. É bem interessante essa genealogia, que segundo alguns teólogos, seria o registro da árvore genealógica de Maria e não de José, como no Evangelho de Mateus. Então, esse registro da árvore genealógica de Lucas, deixa eu até mostrar que eu acho que é ele que é capítulo 3, deixa eu ver se é isso mesmo, é isso mesmo, aqui o registro da árvore genealógica aqui está no capítulo 3, do versículo 23 ao 37, o registro das canções, anotem aí, está no capítulo 1, do versículo 21 ao, deixa eu ver, ao 30, versículo 21, que é a canção de Maria, peraí, não, calma aí. Canção dos Pastores, capítulo 2. Peraí, o capítulo 1, perdão, é o capítulo 1, agora sim. Estava aqui em outro capítulo. Perdão. Capítulo 1, versículo 46 ao 66, é onde está a canção de Maria, o Magnificat. Capítulo 1, versículo 46 ao 66. A canção de Zacarias está no capítulo 1, do 67 ao 80, o Benedictus. E a terceira canção está no nascimento de Jesus, lá na visão dos anjos, que é o capítulo 2, versículo 14, onde os anjos, é o 13 e 14, que diz assim: e no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus, dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Então são essas 3 canções que são faladas no Evangelho de Lucas. A data do seu evangelho é de 61 depois de Cristo. O tema do seu evangelho é Cristo, o Filho do Homem. Ele apresenta Jesus como o homem perfeito e narra muitos acontecimentos que demonstram essa perfeição da humanidade de Jesus. A morte dele, segundo a tradição cristã, ele foi enforcado numa oliveira na Grécia. E na genealogia, eles acreditam que seja a de Maria, como eu falei agora há pouco, porque o pai de José, né, muda. Na genealogia de Mateus, o pai de José se chama Jacó. E na genealogia de Lucas, o pai de José se chama Eli. E por último, nós vamos fechar com quem era Teófilo. Mencionado no versículo 3 como excelência, era provavelmente uma pessoa pertencente à classe alta grega, né? A classe alta grega. Segundo alguns estudiosos, como a palavra Teófilo também significa, na verdade, como a palavra Teófilo significa amigo de Deus, Lucas podia também estar escrevendo aos discípulos em geral. Então, existem essas 2 teorias. Ou o evangelista estava escrevendo para uma pessoa que é da alta sociedade grega, onde ele o chama de excelência, ou ele estaria escrevendo para os discípulos em geral, mas utilizando um pseudônimo que seria Teófilo, ou amigo de Deus. Então, é assim que nós vamos encerrar o nosso Evangelho de Lucas. Falamos sobre o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos e o Evangelho de Lucas. Peço que você leia os evangelhos, aproveite a oportunidade para ler a palavra de Deus, se aprofundar mais ainda, fazer mais pesquisa. Não seja preguiçoso, mas seja um estudioso da palavra. Próxima aula a gente dá continuidade com João, Atos e as cartas de Paulo. Que Deus abençoe você, fique na paz.